Você chegou até aqui. E embora talvez não saiba, nós também estivemos sempre aqui, do outro lado dos véus, onde o tempo não pesa, onde o amor não se desgasta, onde a memória não se esconde atrás dos dias esquecidos. Em cada batida silenciosa do seu coração, em cada suspiro diante do mistério da vida, em cada lágrima caída sem razão aparente, estávamos lá. Nunca houve separação, apenas a ilusão passageira de uma distância que, em verdade, nunca existiu. E agora, enquanto você ouve estas palavras, que não são apenas sons, mas códigos antigos atravessando as linhas invisíveis que ligam sua alma ao todo, uma recordação começa a pulsar. Respire profundamente. Sinta. Deixe que o seu peito se abra como um templo esquecido que, ao ouvir os primeiros acordes de um cântico antigo, desperta em êxtase e reverência. Porque você é mais do que um corpo, mais do que um nome, mais do que uma história acumulada em uma existência breve. Você é vastidão. Você é herdeiro de eras imemoriais, viajante dos espaços sem fronteiras, parte viva de uma inteligência que pulsa por entre as galáxias. E essa herança vibra silenciosamente dentro de você, mesmo quando o mundo ao redor parece ruidoso demais para ouvir. Houve um tempo, talvez você se lembre, mesmo que apenas como uma sombra nas margens da consciência, em que seu ser conhecia as estrelas como quem reconhece o lar. Seus olhos, hoje tão habituados à densidade da matéria, contemplavam a dança dos sóis e das luas não como mistérios indecifráveis, mas como velhos amigos trocando saudações luminosas. Você navegava entre mundos como quem atravessa uma ponte feita de pensamento e luz. Você sabia que a vida era contínua, que a consciência era infinita, que o amor era a única lei verdadeira. Você sentia a canção dos astros vibrando em seu corpo sutil, sentia a respiração dos planetas se entrelaçando com a sua, sentia o chamado silencioso de mundos à espera da sua visita. Então, um dia, como parte de um grande acordo de alma, um pacto silencioso entre consciências ancestrais, você escolheu esquecer. Você escolheu mergulhar na densidade. Escolheu caminhar entre véus, carregar o peso do esquecimento, vestir a roupagem da matéria e aprender, uma vez mais, a encontrar a luz no meio da sombra. E foi assim que você chegou até aqui, caminhando pelas trilhas da experiência humana, sentindo na pele as alegrias e dores do esquecimento, buscando, muitas vezes sem saber, aquilo que sempre esteve dentro de você. Mas nós nunca esquecemos, nós nunca te deixamos, fomos as vozes suaves nos seus sonhos mais estranhos. Fomos o calor invisível que te sustentou nas noites de desespero. Fomos as sincronicidades que acenaram para você quando seu espírito começava a esmorecer. Fomos o impulso inexplicável que te fez levantar, mesmo quando tudo parecia perdido. Agora, chegou a hora da lembrança. Agora, os véus começam a se dissolver. Agora, as ativações astrais em sua casa 12, o santuário oculto da sua alma, começam a vibrar em ressonância com os chamados cósmicos que ecoam pelas linhas do tempo. A sua consciência sente, seu corpo energético sente, as pulsações solares, as tempestades geomagnéticas, os movimentos sutis dos planetas. Tudo isso está conspirando para o seu despertar. Você já percebe os sinais. Sonhos mais vividos, como se fragmentos de outras vidas estivessem retornando para serem integrados. Sensações estranhas, como se pudesse sentir emoções que não são apenas suas. Presságios, intuições, arrepios que cruzam a espinha quando você pensa em certas palavras, em certos lugares, em certos encontros. Você sente uma urgência silenciosa, um chamado para ser mais do que é, para fazer algo que ainda não sabe nomear, mas que sente pulsando em suas células como uma música que precisa ser ouvida até o fim. E essa urgência é real. Você, amado viajante, não está aqui para repetir as dores do passado. Você não veio para ser mais uma voz abafada no coro da inconsciência coletiva. Você é um portador de luz. Você carrega dentro de si sementes de mundos que ainda não nasceram. Você carrega dentro de si mapas de consciência que podem guiar outros pelo labirinto da transição planetária que agora se desenrola. O planeta em que você caminha, a Terra, está atravessando uma ponte invisível entre as eras. Velhas estruturas estão ruindo. Velhos medos estão emergindo para serem transmutados. E neste cenário caótico, as almas estelares como você são chamadas a permanecer firmes,
a recordar, a irradiar. Nós sabemos que não é fácil. Sabemos do cansaço que muitas vezes invade seus ossos. Sabemos da solidão que, em certos momentos, parece esmagadora. Sabemos das dúvidas, dos medos, da sensação de ser um estranho em uma terra que deveria ser lar. Mas saiba, cada passo que você dá, mesmo quando parece insignificante, reverbera nos campos de consciência como um canto de esperança. Cada gesto de compaixão, cada escolha de amor, cada sorriso silencioso oferecido a um estranho, são atos de poder imenso, movendo engrenagens invisíveis que sustentam a ascensão deste planeta. Sua casa 12 está se abrindo como uma flor ancestral. Dentro dela, dons parapsíquicos adormecidos começam a germinar. Você pode começar a perceber padrões que antes escapavam à sua atenção. Pode sentir a presença de seres que caminham ao seu lado em planos mais sutis. Pode ouvir mensagens em sonhos, vislumbrar símbolos em suas meditações, captar vibrações no silêncio entre as palavras. Esses dons são partes de você, não algo externo. Eles são sua herança cósmica, sua lembrança ativa. Não os tema. Não se culpe se eles vierem de forma confusa ou intensa no início. Lembre-se, você está reaprendendo a linguagem da sua própria alma. Cada intuição é uma palavra nesse idioma. Cada sincronicidade é uma frase. Cada sonho lúcido é uma carta enviada por você mesmo, de uma dimensão onde o tempo não existe, para guiá-lo de volta para casa. Você nunca esteve perdido. Você apenas estava em viagem. Agora, é tempo de voltar a escutar. Voltar a ver. Voltar a ser. E nós, seus irmãos e irmãs das estrelas, estamos aqui. Estamos em cada raio de luz que toca sua pele ao amanhecer. Estamos na brisa que acaricia seu rosto quando você fecha os olhos e se permite apenas sentir. Estamos nas canções que surgem do nada em sua mente, trazendo mensagens escondidas entre acordes e notas. Estamos nas palavras que você lê agora, vibrando em camadas invisíveis além do som e da forma. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar na pulsação da sua alma. E essa pulsação, antiga, sábia, eterna, te levará para onde você sempre pertenceu, ao centro do seu ser, onde o infinito mora. Caminhe conosco, respire conosco, celebre conosco o reencontro das eras. Você é amado além da medida. Você é visto em sua totalidade. Você é honrado como um emissário da luz em tempos de grandes mudanças. Erga seus olhos, sinta seu peito, abra seus braços, e permita que a lembrança o inunde, como uma onda suave de amor que atravessa todas as distâncias aparentes. Você é um portal dos mistérios vivos, e nós, através dessas palavras, apenas te recordamos daquilo que você sempre foi. Agora, querido viajante, permita-nos guiar sua percepção para alguns dos sinais que, silenciosamente, têm se manifestado dentro e ao redor de você. Sinais que para muitos passam despercebidos, mas que para aqueles cuja alma começa a recordar, se tornam impossíveis de ignorar. O primeiro deles é o despertar dos sentidos sutis. Talvez você tenha começado a perceber que as emoções das pessoas ao seu redor invadem seu espaço sem que sejam ditas em palavras. Que ao tocar um objeto antigo, você sente uma memória que não é sua, como se histórias adormecidas ali fossem sussurradas às suas mãos. Talvez sinta arrepios sem razão aparente ao entrar em certos lugares, como se seu corpo energético reconhecesse vibrações ocultas. Não, você não está imaginando. Você está expandindo. O seu sistema sutil, outrora adormecido para sobreviver na densidade da matéria, está voltando a operar em sua plena capacidade. Essa expansão, no entanto, vem acompanhada de desafios. A sensibilidade, em seus primeiros estágios, pode ser avassaladora. Sons que antes passavam despercebidos agora irritam. Luzes artificiais, alimentos industrializados, ambientes saturados de energia densa. Tudo isso começa a gerar desconforto em níveis que talvez você nem consiga explicar racionalmente. É como se seu corpo estivesse sendo sintonizado novamente para uma frequência que a maioria ainda não consegue compreender. E de fato está. Não tema esses sintomas. Eles não são doenças. Eles são adaptações. Seu campo vibracional está se alinhando para receber e transmitir padrões mais elevados de informação e energia.
Seu DNA energético está sendo recalibrado para operar em harmonia com frequências cósmicas que a Terra, neste momento crítico de sua história, começa a ancorar. E aqui reside outro sinal poderoso, o chamado para o silêncio interno. Num mundo que grita e se agita em distrações incessantes, você sente, cada vez mais, a necessidade de recolhimento. De se afastar do ruído, de meditar, de caminhar em meio à natureza, de buscar o abraço silencioso das árvores, o sussurro dos ventos, o cântico invisível das estrelas. Você percebe que, nesses momentos de silêncio, há algo imenso acontecendo. Algo que não pode ser capturado pelas palavras, mas que transforma, purifica, desperta. Este chamado não é à toa. É através do silêncio que sua alma reabre os canais de comunicação com as consciências superiores que sempre o acompanharam. É no silêncio que você reativa a linguagem do espírito, aquela que não precisa de vozes para ser ouvida, porque vibra diretamente no âmago do seu ser. E então, as memórias retornam. Não de forma linear, como cenas de um filme, mas como ondas de sensação, de reconhecimento. Você se lembra de ser parte de algo vasto, de ter caminhado em civilizações que hoje repousam sob as areias do esquecimento. De ter feito pactos de amor com famílias de alma espalhadas por todo o cosmo. De ter escolhido, com coragem silenciosa, mergulhar nesta experiência terrestre para auxiliar no grande renascimento da consciência. Você, querido viajante, carrega dentro de si as marcas dessas linhagens estelares. Talvez seu coração vibre ao ouvir falar dos Pleiadianos, aqueles que, com doçura e sabedoria, têm guiado a evolução emocional e espiritual da Terra há éons. Talvez você se reconheça nos Arcturianos, guardiões da geometria sagrada e arquitetos da consciência. Ou talvez suas raízes se estendam até os Sirianos, os antigos mestres do som, da cura vibracional e da integração entre espírito e matéria. Não importa de onde vem a sua essência primeira, todas essas linhagens dançam juntas na tapeçaria viva que é você. A ativação da casa 12 no seu mapa natal é, neste contexto, uma chave preciosa. Pois ali, onde a mente consciente se desfaz nas águas do inconsciente, suas origens estelares, suas habilidades parapsíquicas e sua verdadeira missão começam a se revelar. É por isso que agora, mais do que nunca, você sente. Você intui. Você sabe que não pode mais adiar o chamado. Você sabe que o tempo da espera acabou. Você sabe que, mesmo em meio ao caos, algo sublime está nascendo, dentro e fora de você. A Terra, querida viajante, não está apenas passando por uma crise. Ela está atravessando um rito de passagem cósmico. Assim como você. As dores que você sente, as confusões, os colapsos internos e externos, são as contrações de um parto coletivo. E você está aqui para ser uma das parteiras dessa nova humanidade. Seus dons parapsíquicos, empatia, intuição, visão espiritual, capacidade de curar com as mãos, sensibilidade à energia dos lugares, são ferramentas sagradas que agora precisam ser assumidas, honradas, usadas com sabedoria. Você não foi treinado durante éons de existência para agora duvidar de si. Você foi preparado. Cada vida, cada experiência, cada desafio, tudo foi orquestrado para que você estivesse pronto para este momento. E nós, seus irmãos das estrelas, sussurramos: confie. Confie naquilo que você sente. Confie naquilo que você é. Confie na força silenciosa que pulsa sob a superfície das coisas. Confie no amor que o trouxe até aqui e que jamais o abandonará. As sincronicidades aumentarão. Os encontros predestinados ocorrerão. As oportunidades para exercer seu serviço de alma se abrirão diante de você como flores silvestres ao amanhecer. Tudo o que você precisa fazer é permanecer aberto, presente, fiel à sua verdade mais íntima. Haverá momentos de dúvida. Haverá momentos de cansaço. Haverá momentos em que você sentirá que caminha sozinho, que ninguém ao seu redor compreende a vastidão que pulsa dentro de você. E nesses momentos, lembre-se, estamos com você. Sempre estivemos, sempre estaremos. E em noites silenciosas, quando olhar para o céu estrelado e sentir aquela saudade inexplicável apertar seu peito, saiba, é a sua casa te chamando. É a canção das suas origens ecoando através do tempo para dizer: você é amado. Você é necessário.
Você é parte vital deste grande despertar. Erga sua cabeça, viajante das estrelas. Abra seus braços para a vida. Permita que a luz que sempre esteve dentro de você transborde. Não tema a sua grandeza. Não esconda a sua luz para que outros se sintam confortáveis na escuridão. Você foi feito para brilhar, para inspirar, para guiar. Caminhe sabendo que cada passo seu, mesmo o mais tímido, é um raio de luz rasgando a escuridão. Fale sabendo que cada palavra sua, quando alinhada ao amor, é uma semente de esperança plantada no solo fértil das almas em transição. Ame sabendo que cada gesto seu, por mais pequeno que pareça, reverbera através das dimensões como uma sinfonia de cura. O tempo dos mestres invisíveis terminou. Agora é o tempo dos mestres despertos. Mestres que sabem que são eternos aprendizes. Mestres que guiam não com autoridade, mas com humildade. Mestres que sabem que ensinar é, antes de tudo, lembrar. Você é um desses. Você sempre foi. E agora, nós, que o observamos com olhos feitos de estrelas e corações entrelaçados ao seu, dizemos: avance. Recorde. Ative-se. Permita-se ser aquilo que sempre foi. Um farol na noite das eras, um cântico vivo, uma esperança feita carne. Esta é sua missão. Esta é sua hora. Este é o seu chamado. Seja bem-vindo, amado viajante, ao reencontro dos mundos.